Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles zombaram da novata, mas não sabiam que ela era uma lutadora profissional. Segunda-feira de manhã, onde Savannah Mori atravessa as portas de vidro da escola secundária Reed Valley e a pálida luz outonal acariciava suas feições cansadas. Ninguém notou aquela figura discreta, deslizando pelo salão lotado como uma sombra silenciosa. Seus passos eram lentos, medidos, quase calculados. Ela parecia pisar em ovos, como se cada metro que cruzasse naquele novo universo pudesse desabar sob seus pés. A mochila pendia pesadamente sobre um ombro, desequilibrando seu corpo esguio. Estava gasta, coberta de manchas e cicatrizes, como ela. Suas roupas, sem nenhum estilo particular, revelavam um certo distanciamento do mundo. Uma jeans desbotados, muito largo, um moletom preto muito longo para ela. E um par de tênis brancos rachada com cadarços amarrados muitas vezes. Ela não usava maquiagem, nenhuma joia, nenhum esmalte, nenhum telefone na mão. Nada brilhava, nada cantava. Ela não tinha vindo para ser vista. Savannah era de Ohio. Ela havia deixado Cincinnati algumas semanas antes com sua mãe Karen Moore, uma mulher destruída, mas determinada, que sacrificou tudo para dar à filha um novo começo. O divórcio fora longo, humilhante e doloroso. O homem que deixaram fora um pai atencioso, mas também um treinador implacável e exigente, às vezes tão severo que poderia destruir até os mais fortes. Desde os 6 anos de idade, Savannah estava imersa no mundo luta livre e implacável, onde cada dia começava com aquecimentos dolorosos e terminava com alongamentos em colchonetes suados. Seu pai queria fazer dela uma lenda. E por muito tempo ela foi um prodígio, uma guerreira. Ela havia vencido 3 campeonatos nacionais, havia esmagado oponentes muito mais velhos, aprendido a ler as falhas de um corpo num piscar de olhos, a sentir o desequilíbrio de um passo antes mesmo do oponente cair. Mas um dia, tudo desabou. Tudo começou como uma queda durante uma luta intensa contra um oponente formidável. Ela se levantou, rangendo os dentes. Depois, outra lesão no treinamento. Seu joelho cedeu com um estalo agudo. Ela gritou não tanto de dor física, mas de raiva. Não era simplesmente uma torção. Era o eco de tudo que ela havia enterrado ressurgindo. A pressão constante, a solidão, os gritos do pai, a exigência de vencer ou desaparecer. E então houve a traição. Um vídeo. Um comentário degradante do próprio pai para um jornalista. Uma frase que ela nunca esqueceu. Ela era boa, mas acabou. Aposto que vai desistir. Ela nunca teve a garra. Só a resistência. Naquele dia, ela tirou os sapatos de luta livre. E nunca mais voltou ao tatame. Ela havia deixado Ohio com a mãe em silêncio. Sem despedidas. Sem cerimônia. Sem competição final. Apenas uma fuga, um exílio voluntário. Uma longa viagem de carro entre 2 estados, entre 2 vidas. Aos 17 anos, Savannah aprendeu a arte de apagamento. Ela sabia como passar despercebida, como falar sem chamar a atenção, como se tornar invisível sem deixar de estar presente. Ela lia olhares, ouvia julgamentos antes mesmo de serem proferidos. Ela havia desenvolvido uma forma de hipervigilância, aquele reflexo dos feridos, antecipar o perigo, adaptar-se a ele, sobreviver. Nesta segunda-feira de manhã, ao entrar nesta nova escola, ela não queria nada mais do que isto: sobreviver em silêncio, sem confronto, sem luta, sem briga. Ela só queria ser uma garota normal, como as outras. Poder comer sozinha sem ser importunada. Assistir às aulas sem ser questionada. Esquecer por um tempo o nome que carregava, os troféus acumulando poeira em uma caixa deixada no porta-malas do carro. Mas o que Savannah ainda não havia entendido era que nunca escapamos do que somos. Ela carregava a luta no sangue, a disciplina na carne, o silêncio nos ossos. E se ela buscasse a paz, o mundo em breve viria e testaria isso. Porque nos corredores da Reed Valley High School, a paz era um luxo. E Savannah Moore logo descobriria que alguns monstros só recuam diante daqueles que já venceram seus próprios demônios. A escola secundária Reed Valley, renomada por seu prestígio acadêmico e modernas instalações esportivas, escondia em seu interior uma hierarquia social feroz, invisível mas implacável. No topo desta pirâmide reinava Brent Wallace, Troy Simons e Zack Tyler, um trio inseparável, tanto temido quanto admirado. Todos os 3 eram filhos de notáveis. Brent, o líder indiscutível do grupo, era filho do prefeito. Bonito, atlético e sempre bem vestido, era o capitão do time de futebol, mas, acima de tudo, um estrategista social. Sabia manipular a multidão com um olhar ou uma risada zombeteira.
Troy, o segundo, era o comediante do grupo, aquele que fazia imitações, filmava as humilhações e as transformava em conteúdo viral para suas contas no TikTok e no Instagram. Ele adorava provocar para criar burburinho. Zack, o último, era o braço forte. O tipo de garoto que ria alto, socava armários para impressionar e frequentava a academia só pelo prazer de se olhar no espelho. Ele não pensou muito. Seguiu Brent cegamente. Juntos eles estavam intocáveis, protegidos pelos seus nomes de família, pelas suas conquistas atléticas e pelas suas reputações bem mantidas. Eles governarão a cafeteria como se estivessem em território conquistado, ocupando sempre a mesma mesa no centro da sala. Como um trono real de onde julgavam quem tinha o direito de existir. E eles tinham uma paixão: encontre a menor falha no pacote, uma mancha de ketchup numa camiseta. Uma voz trêmula. A ausência de marcas famosas. Qualquer coisa servia para identificar uma vítima. Sua presa favorita? Os recém-chegados, os solitários, os discretos. Principalmente aqueles que não ousavam olhar para cima. Ao meio-dia, seu radar imediatamente detectou Savannah Moore. Sentada num canto do refeitório, ela mordiscava lentamente um sanduíche caseiro embrulhado em papel alumínio. Não tinha bandeja, nem bebida, nem sobremesa. Comia como alguém que aprenderá a não desperdício. Seus gestos eram precisos, quase cerimoniais. Ela mastigava silenciosamente sem sequer olhar ao redor. Troy a viu primeiro. Ele cutucou Brent. Olha só, temos uma reclusa no fundo da sala. Sanduíche caseiro, moletom de mulher pobre e nenhuma vontade de sorrir. Perfeito. Zack riu baixinho. Um candidato ao prêmio Invisibilidade de 2025. Brent deu um sorriso predatório. Levantou-se lentamente, ajeitando o paletó esportivo estampado com o logotipo do time. Caminhou em sua direção, confiante, envolto em sua habitual aura de dominância. Troy já o seguia, celular na mão, pronto para imortalizar a cena. Zack vinha logo atrás, de braços cruzados, pronto para intervir se necessário. Ao chegar à mesa, Brent fixou o olhar em Savannah, que continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Ei, garota nova. Nenhuma resposta. Você sabia que existe um imposto para ficar aqui? Nós o chamamos de pedágio social. E para os novatos, é bem salgado. Savannah ergueu os olhos. Lentamente. Calmamente. Ela o encarou sem piscar. Seus olhos estavam profundo, mas frio. Sem medo. Sem raiva. Apenas um cansaço antigo, um cansaço daqueles que já viram muito mais do que esse tipo de criança jamais poderia imaginar. Deixe-me comer em paz. Sua voz era calma. Firme. Afiada como uma lâmina. Não era um apelo. Não era uma ameaça. Apenas uma ordem. Zack caiu na gargalhada teatral como se quisesse preencher o vazio. Ela tem uma boa resposta. Você ouviu isso, Brent? Ela disse que não. Troy já estava filmando, sussurrando. #Insolence, episódio 37. Mas Brent não gostava de ser deixado de lado. Principalmente em público. Ele olhou ao redor. Vários alunos haviam parado de comer. Todos observavam a cena curiosos, entretidos, às vezes preocupados. O ego raspado pela motosserra de Brent não suportava ser contrariado. Então ele colocou as mãos no sanduíche de Savannah, esmagou-o lentamente contra a mesa, depois pegou o copo de água que ela tinha e o esvaziou sobre a refeição. Tudo com um sorriso teatral. Ops! Meus dedos escorregaram. Risadas nervosas irromperam. Alguns alunos olharam para baixo. Outros filmaram discretamente. Troy continuou filmando, cativado pelo espetáculo. Mas Savannah não se mexeu. Ela lentamente colocou as mãos sobre a mesa, secou-se calmamente com um guardanapo e se levantou com lentidão calculada. Ela estava agora parada na frente de Brent. Menos de 1 metro o separava. E pela primeira vez, o sorriso de Brent cintilou levemente. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Vou te dar uma última chance de desistir. Um silêncio elétrico tomou conta da sala. Até Troy parou de filmar por um instante, surpreso com a tensão crescente. Brent, tentando manter a compostura, ergueu as sobrancelhas em desprezo. O quê? Você vai me bater? Você nem pesa 60 quilos. Zack caiu na gargalhada. Troy recomeçou a filmar. Um arrepio percorreu a sala inteira. Savannah suspirou. Um suspiro baixo, quase imperceptível. Como se estivesse esperando por aquele momento. Não era mais notícia. Ela não era mais uma menina. Era um tornado adormecido. E no momento em que ela se moveu, tudo mudou. Que porra é esse rápido? Não, deslumbrante. O tipo de momento em que o tempo se expande. Quando o silêncio se torna pesado, quase palpável. Uma fração de segundo, quase a batida de um coração. E ainda assim foi o suficiente. Savannah não hesitou.
Seu corpo se lembrou antes mesmo de sua mente comandar. Anos de treinamento foram reativados em um piscar de olhos. Ela girou sobre o pé direito, pegou o pulso esquerdo de Bren com um gesto preciso, como se pudesse ver suas articulações de forma transparente. Seu ombro pressionou o peito do garoto, sua pelvis girou, seus quadris alinhados com perfeita fluidez. Então ela o puxou para uma queda brusca e limpa, uma chave de ombro perfeitamente executado. O corpo de Brent, levantado e desequilibrado, voou brevemente antes de cair violentamente no chão. Clac! O som de suas costas batendo no chão de ladrilhos fez todo o refeitório pular. Brent gritou. Um grito de dor misturado à humilhação. Ele se contorceu no chão, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Suas mãos agarraram os flancos. Seus olhos estavam arregalados, fixos no teto, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Mas o pesadelo não havia acabado. Zack pula, com o rosto vermelho de raiva. Você o machucou, sua louca. Ele correu em direção à savana, com os braços estendidos, pronto para subjugá-la por trás. Mas ela sentiu sua aproximação antes que ele a tocasse com um passo brusco e baixo para o lado, ela se esquivou do contato. Um giro rápido, perna esquerda para frente, mão direita agarrando o cinto de Zack. Com uma respiração controlada, ela ergueu o colosso como um saco de gesso, e o jogou contra uma mesa, com um barulho ensurdecedor de metal retorcido e gritos abafados. Zack grunhiu ao cair pesadamente. Sua cabeça bateu no banco. Sua respiração ficou presa. Tentou se levantar, mas caiu novamente com os olhos desfocados e chocados. Ele não era mais um carrasco. Era uma massa inerte, um aviso. Troia, ele não se moveu. Ele ficou congelado a alguns passos de distância, seu telefone tremendó em suas mãos. Ele havia filmado tudo. O estrondo da queda. A fuga de Zack. Os gritos. Os murmúrios horrorizados vindos da sala. Seu dedo ainda tremia na tela. Ei, calma, nós estávamos só brincando. Sua voz havia perdido toda a confiança. Ele não estava mais rindo. Ele implorou. Savannah se aproximou. Lentamente. Cada passo ecoava no refeitório, que se tornará silencioso como uma catedral. Ela parou bem na frente dele, olhando fixamente em seus olhos arregalados. Nenhuma palavra a mais. Nenhum movimento agressivo. Só isso. Força silenciosa. Essa calma implacável, quase sobrenatural. Então ria em outro lugar. Sua voz era mais fria que a neve, mais cortante que o silêncio. Uma ordem. Uma sentença. Troy, petrificado, deu um passo desajeitado para trás. Seu calcanhar prendeu em uma cadeira. Ele perdeu o equilíbrio e desabou pesadamente no chão, com as pernas emaranhadas, o telefone deslizando para debaixo da mesa. Nenhum som. A cafeteria inteira prendeu a respiração. Alguns alunos estavam com a boca entreaberta, incapazes de pronunciar uma única palavra. Outros, paralisados, seguravam os garfos em suspense. Alguns celulares filmavam discretamente a cena, mas ninguém ousava falar. Era como seu tempo congelou ao redor dela. A menina silenciosa. A garota invisível. Acabará de derrubar os 3 pilares do poder social em menos de 60 segundos. Savannah ficou ali parada. Uma respiração. Depois outra. Seu coração batia forte, mas ela o controlava. Nem um arrepio no rosto. Nem um fio de cabelo fora do lugar. Ela se abaixou lentamente, pegou sua bolsa e deu uma última olhada para os 3 garotos no chão, cada um em uma posição diferente, mas todos destronados. Então ela deu meia volta e saiu do refeitório, na frente de uma escola inteira. Nem uma palavra. Nem um choro. Apenas um silêncio pesado, carregado de uma nova lenda nascendo. Naquela noite, o vídeo já estava online. Alguém a filmara da lateral do campo, embora não estivesse claro quem exatamente. Os movimentos bruscos, os gritos abafados, a queda espetacular de Brent, a queda repentina de Zack, o recuo assustado de Troy. Estava tudo lá. A cena durará apenas 1 minuto, mas capturava a essência. Uma adolescente solitária, calma e metódica, enfrentando 3 garotos arrogantes e derrubando-os no chão como se fossem marionetes. No TikTok, Instagram e Twitter, o vídeo explodiu. Milhões de visualizações em questão de horas. Compartilhamentos foram repetidos inúmeras vezes. Edições com música dramática, câmera lenta, zooms no olhar implacável de Savannah. Os internautas foram à loucura. A hashtag Savannah Devresler entrou nas tendências como um incêndio. Alguns pensaram que ela era uma estranha que apareceu do nada, mas outros a reconheceram. É a Savannah Moore. Eu a vi na final do Campeonato Júnior em 2022. Ela derrotou Cortez em menos de 1 minuto. Uma lenda. Ela desapareceu depois da lesão no joelho.
Achávamos que ela estava acabada. Ela voltou. E está ainda mais feroz. Ela acabou de restaurar a ordem em Reed Valley. Respeito. Seu antigo treinador, um certo Coach Will, chegou a postar um vídeo com os olhos brilhando de emoção. Eu a vi crescer, sofrer e se reerguer. Eu sabia que ela não ficaria nas sombras para sempre. Savannah Moore nasceu para lutar, mas não apenas no tatame. Ela nasceu para defender o que é certo. Mensagens chegaram de todos os lugares. Alunos de outras escolas, federações esportivas, técnicos universitários. Até um ex-campeão olímpico retuitou o vídeo com a legenda: "Nunca subestime uma garota que conheceu a dor." Mas para Savannah, o alvoroço da mídia não era nada de especial. Ela se trancou no quarto, desligou o celular e passou horas olhando para o teto. Não era vingança. Não era um confronto. Apenas um reflexo. Uma defesa instintiva. E agora tudo estava de novo. Os holofotes, as expectativas, os sussurros. Na manhã seguinte, ao atravessar os portões da escola, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns com admiração. Outros com medo. Alguns com inveja. A calma que ela buscava havia evaporado. Na hora do almoço, ela foi chamada à sala da diretora, a senhora Lopes. Uma mulher elegante na casa dos 40, conhecida por seu rigor. Savannah entrou com o rosto fechado, pronta para receber o castigo. Mas a senhora Lopes sorriu para ele gentilmente, quase respeitosamente. "Savannah, você sabe que não toleramos violência aqui. Mas também reconhecemos a coragem. E o que você fez ontem foi uma lição para muitos." Savannah permaneceu em silêncio, na defensiva. O diretor continuou mais calmo. 2 anos atrás, nosso time de luta livre feminina foi dissolvido. Por falta de verba. E por falta de lutadoras. Mas hoje, você reacendeu a chama nesta escola. Se aceitar, estou pronto para reativar o programa. Com você como capitã. Um silêncio. Naquela noite, o vídeo já estava online. Alguém a filmara da lateral do campo, embora não estivesse claro quem exatamente. Os movimentos bruscos, os gritos abafados, a queda espetacular de Brent, a queda repentina de Zack, o recuo assustado de Troy. Estava tudo lá. A cena durará apenas 1 minuto, mas capturava a essência. Uma adolescente solitária, calma e metódica, enfrentando 3 garotos arrogantes e derrubando-os no chão como se fossem marionetes. No TikTok, Instagram e Twitter, o vídeo explodiu. Milhões de visualizações em questão de horas. Compartilhamentos foram repetidos inúmeras vezes. Edições com música dramática, câmera lenta, zooms no olhar implacável de Savannah. Os internautas foram à loucura. A hashtag Savannah de Wrestler entrou nas tendências como um incêndio. Alguns pensaram que ela era uma estranha que apareceu do nada, mas outros a reconheceram. É a Savannah Moore. Eu a vi na final do Campeonato Júnior em 2022. Ela derrotou Cortez em menos de 1 minuto. Uma lenda. Ela desapareceu depois da lesão no joelho. Achávamos que ela estava acabada. Ela voltou. E está ainda mais feroz. Ela acabou de restaurar a ordem em Reed Valley. Respeito. Seu antigo treinador, um certo Coach Will, chegou a postar um vídeo com os olhos brilhando de emoção. Eu a vi crescer, sofrer e se reerguer. Eu sabia que ela não ficaria nas sombras para sempre. Savannah Moore nasceu para lutar, mas não apenas no tatame. Ela nasceu para defender o que é certo. Mensagens chegaram de todos os lugares. Alunos de outras escolas, federações esportivas, técnicos universitários. Até um ex-campeão olímpico retuitou o vídeo com a legenda: "Nunca subestime uma garota que conheceu a dor." Mas para Savannah, o alvoroço da mídia não era nada de especial. Ela se trancou no quarto, desligou o celular e passou horas olhando para o teto. Não era vingança. Não era um confronto. Apenas um reflexo. Uma defesa instintiva. E agora tudo estava de novo. Os holofotes, as expectativas, os sussurros. Na manhã seguinte, ao atravessar os portões da escola, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns com admiração. Outros com medo. Alguns com inveja. A calma que ela buscava havia evaporado. Na hora do almoço, ela foi chamada à sala da diretora, a senhora Lopes. Uma mulher elegante na casa dos 40, conhecida por seu rigor. Savannah entrou com o rosto fechado, pronta para receber o castigo. Mas a senhora Lopes sorriu para ele gentilmente, quase respeitosamente. "Savannah, você sabe que não toleramos violência aqui. Mas também reconhecemos a coragem. E o que você fez ontem foi uma lição para muitos." Savannah permaneceu em silêncio, na defensiva. O diretor continuou mais calmo. 2 anos atrás, nosso time de luta livre feminina foi dissolvido. Por falta de verba. E por falta de lutadoras.
Mas hoje, você reacendeu a chama nesta escola. Se aceitar, estou pronto para reativar o programa. Com você como capitã. Um silêncio. Savannah sentiu o coração apertar. Uma parte dela queria fugir, deixar para trás o mundo que jurara abandonar. Mas outra parte, mais profunda, mais velha, estava lentamente despertando. Aquela que se lembrava do tapete, do som dos aplausos, do gosto do esforço e da voz do pai. Não lute para vencer, lute para inspirar. Ela olhou para a diretora. Vou pensar nisso. A senhora Lopes sorriu. Não tenha pressa. Mas acho que você já sabe a resposta. No início, Savannah hesitou. Ela ficou sentada por um longo tempo nos degraus da entrada da Reed Valley High School, com os olhos fixos no horizonte. O vento levantava levemente seus cachos castanhos, mas dentro dela, um turbilhão de memórias girava. Ela se viu 3 anos antes, em outra arena, em outro tatame, com o rosto machucado mas o olhar duro. Lembrou-se da última luta, e do que a levará a desistir de tudo. Não foi uma derrota. Foi uma traição. O homem que ela chamava de treinador, o único adulto em quem ela confiara, a traiu. Ele desviou fundos, arruinou o clube e a usou para polir sua imagem antes de desaparecer. Daquele dia em diante, Savannah Moore decidiu nunca mais lutar. Por ninguém. Por nada. Mas algo havia mudado naquela semana. O incidente no refeitório, a humilhação, os rostos atonitos, as mensagens de apoio, e aquele brilho que ela vira nos olhos das outras meninas. Admiração, sim, mas também um apelo silencioso. Esperança. O ponto de virada aconteceu numa manhã de terça-feira. No corredor, enquanto esvaziava seu armário, uma voz tímida chamou. Savannah? Ela se virou. Era uma garota magra, ruiva, usando óculos um pouco grandes demais. Seu crachá dizia, Emily Brooks. Classe 10 Bela parecia pronta para fugir ao menor movimento repentino. Eu vi o vídeo, gaguejou Emily. Sempre tive medo de me defender. Mas, se vocês formarem um time, eu quero participar, mesmo que eu seja péssima. Havia algo desarmante em sua sinceridade. Savannah não respondeu de imediato. Olhou para a garota, seus dedos nervosos brincando com a alça da bolsa. Então, lentamente assentiu, e um sorriso sutil, mas genuíno, surgiu em seus lábios. Você não é inútil, disse ela finalmente. Só não está pronto ainda. Mas pode aprender. Vem amanhã depois da escola. Emily sentiu uma onda de emoção, algo entre alívio e pânico. Você está falando sério? Sempre. É assim que o Clube de Luta Livre de Savannah nasceu. No início, eram apenas os dois, treinando no velho ginásio abandonado, cercados por tatames desgastados, cordas empoeiradas e silêncio. Savannah ensinava pegadas básicas, quedas controladas e posições de guarda. Ela não falava muito, mas cada palavra que dizia ressoava como uma lição de vida. Em uma semana, 3 outras meninas se juntaram a elas, Lina Rodrigues, uma garota animada com um passado difícil, Kyla Johnson, uma ex-líder de torcida assediada após denunciar um aluno influente, Maya Thompson, uma entusiasta de artes marciais frustrada por nunca ter encontrado seu lugar. Depois ficaram 8. Depois 12. Savannah descobriu que havia mudado. Ela não era mais apenas uma lutadora. Ela havia se tornado uma pilar. Uma guia. Cada garota que entrava no clube trazia uma história, uma mágoa, um medo. E sob sua tutela, elas se fortaleceram. Não apenas fisicamente, mas internamente. Nas noites de sexta-feira, às vezes ficavam depois do treino, sentadas em círculo, compartilhando histórias, risadas, e às vezes lágrimas. Lina certa vez contou como seu pai, ex-campeão de boxe, nunca a olhava nos olhos. Kyla admitiu ter pensado em abandonar a escola depois das provocações. Maya falou sobre sua raiva que não conseguia controlar. Savannah os ouviu. Então mostrou-lhes como se levantar, como respirar, como transformar a raiva em poder, o medo em estratégia, a humilhação em disciplina. Um dia, Emily, a tímida Emily, venceu sua primeira partida contra uma aluna muito mais experiente em um encontro interescolar. Ela caiu em prantos nos braços de Savannah. Você me salvou, ela sussurrou. Savannah não respondeu, mas ao abraçá-la com força, soube que também havia se salvado. O sol de abril banhava o campus da Reed Valley High School com uma luz suave e dourada, como uma promessa de renovação. Naquele dia, no grande ginásio decorado com faixas coloridas e bandeiras da escola, reinava uma atmosfera eletrizante. A final da Campeonato Regional de Luta Livre Feminina ia ser disputado, e pela primeira vez em anos, o time da Reed Valley High School não era apenas um time. Era uma família. A partida contra a escola rival de Maplewood tinha sido intensa.
Cada golpe, cada queda, cada segundo, havia sido travado com raiva reprimida e um profundo desejo de vencer. Savannah, agora técnica e capitã moral do time, não pisava mais no tatame. Ela havia dado lugar a outras, as jovens que ela havia treinado, encorajado e incentivado a se destacarem. Mas quando o sino final tocou, anunciando a vitória de Reed Valley, foi como se a sala inteira explodisse em uma só comemoração. Savannah foi carregada em triunfo por suas companheiras de equipe, com risos e lágrimas se misturando em um caos alegre. Os espectadores a olhavam com respeito e admiração, muito diferente da garota quieta e reservada que ela era quando chegou. Algumas semanas depois, na cerimônia de formatura, o salão principal estava lotado. Famílias, professores, alunos, todos se reuniram para celebrar o fim de um capítulo e o início de outro. A diretora, Sra. Lopes, subiu ao palco com um sorriso orgulhoso. Seu olhar encontrou de Savannah. Há alunos que brilham com suas notas, outros com seu carisma, continuou ela lentamente, como se quisesse fazer cada palavra valer a pena. Mas às vezes, uma única pessoa transforma um lugar com sua mera presença. Savannah Moore reescreveu a história da nossa escola. Ela mostrou a todos o que significam coragem, resiliência e força genuína. Um silêncio respeitoso envolveu a sala antes que os aplausos irrompam, poderosos e sinceros. Savannah subiu ao palco com o coração aos pulos e um microfone quente nas mãos. As luzes que a iluminavam a fizeram oscilar por um instante, mas ela encontrou força nos olhos dos amigos, na lembrança de suas lutas passadas. Não estou aqui para ser vista como uma campeã, começou ela com a voz clara, mas emocionada. Eu estava destruída. Eu fugi. Escondi minhas cicatrizes lá no fundo. Mas aprendi que fugir não resolve nada. Que a verdadeira vitória não é sobre esmagar os oponentes. É sobre se reerguer, de novo, quando tudo parece perdido. Hoje estou aqui, não pelo que conquistei, mas pelo que escolhi deixar para trás. Aplausos estrondosos irromperam na sala. Alguns alunos choraram, outros sorriram, comovidos com a sinceridade de suas palavras. Quanto a Brent, Troia e Isaac nunca mais se aproximaram dela. O silêncio era a forma de admitir a derrota. Aos poucos, desapareceram do radar social, com seu reinado cruel reduzido a uma lembrança distante. Savannah, ela recebeu uma bolsa integral para Stanford não pela luta, mas pela psicologia. Ela queria entender, ajudar e alcançar aqueles que, como ela, conheceram o silêncio, a dor e o medo. Aqueles que tinham o potencial de se erguer e brilhar. Certa manhã, ao retornar ao colégio para uma visita, Savannah foi conduzida ao ginásio. Lá, afixada na parede principal, havia uma placa gravada. Em homenagem a Savannah Moore, a mulher que nos ensinou que não há coragem maior do que permanecer firme, mesmo quando você está quebrado. Com o coração pesado, Savannah passou a ponta dos dedos pelas letras gravadas, sentindo que sua luta não havia terminado. Estava apenas começando.